Salve curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de maconha medicinal. Como é que eles falam mesmo que é maconha medicinal? Como é que é o nome? Cannabis. Cannabis, é isso. Cannabis indica. É porque é uma frescura, eu acho só frescura. Mas tá bom, vai. Como sempre, a gente sempre toca nesse Tem do assunto. meu lado o Renatão, a proposta. A gente fala do cânhamo, da maconha, do cannabis, mas no final, tudo é a mesma coisa. É a nossa maconha medicinal. E hoje, mais uma vez, a gente vai ter... Vamos subir a nossa rampa de conhecimento. Subir o nível. E assim, né? Ó, do nosso nível, vamos subir nosso nível com a doutora Carol. Tá difícil, velho. Cada vez mais a gente vai subir nessa escala, vai chegar uma hora que eu vou fazer o quê? Eu vou chamar quem aqui? Tá difícil. Vamos subir. E a Carol, ela é psiquiatra, formada lá no Rio, Petrópolis. Formei em Petrópolis. E também já deu a volta ao mundo também, que é do Pará, se formou em Petrópolis. E ela vai dar um pouquinho, uma luz pra gente no tema. E o principal, né, a gente conversa muito entre a gente, quando tem as oportunidades, e ela vai dar uma luz pra gente como é que tá na vida real, como é que tá lá no consultório, como é que tá as respostas desse trabalho da maconha. Carol, obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, é um prazer ter você aqui. Ai, gente, eu que agradeço o convite, adorei. Nossa, muito feliz de estar aqui. Enfim, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória aí com a cannabis, do meu conhecimento, da experiência clínica com vocês. Obrigada pela introdução calorosa. Mas pelo visto você não é novato nesse negócio de entrevista. Ontem, pra quem não sabe, ontem inaugurou oficialmente a Medra no Brasil, que inclusive é a nossa patrocinadora. Salve Medra, obrigado. É isso aí. Tomar minha puxar saco mesmo, que eles são patrocinadores. E ela não ficou no evento, porque ela teve que dar uma entrevista pra uma rádio, é isso? Conta isso aí. Exatamente. Eu tentei ser onipresente ontem. E aí eu queria fazer as duas coisas, né? Eu aproveitei o intervalinho do evento e vim dar entrevista numa rádio, exatamente para falar de cannabis, né? É mesmo? Que rádio que era? Era Midnight Reggae. Aqui de São Paulo? É aqui de São Paulo. Não conheço, ó. Então, também a gente vai ter que bater assim, a Carol, você falou que não tem novato aqui. E ela tem o canal dela lá, o Cannabis com Carol. No YouTube também? Por enquanto está só no Instagram, é minha fonte principal, até porque demanda muito tempo e energia para a produção de conteúdos e tudo. Mas em breve quero trazer isso para o YouTube para, enfim, né, ser mais uma plataforma, mais uma possibilidade de acesso. Vamos botar o linkzinho lá também para o pessoal conhecer. Depois você anota aí, família. Eu vou até entrar aqui, Cannabis com Carol. Agora, eu tenho um defeito, eu não brifo os convidados porque eu gosto de ser surpreendido. Perfeito. Esse trabalha comigo. É a gente faz Ele que é o chato. E ele tem isso, a hora que ele vai seguir, daqui a pouco eu vou começar a olhar já aqui. Carol. Esse post aqui, né? Carol sem K, né? Carol normal. com C. Isso, tá. C de cannabis. C de cannabis. Cannabis com Carol, achei. Então, aí a gente claro, né, que a gente tenta não ter um roteiro, porque a ideia é exatamente uma conversa. E qual é a ideia desse canal? A ideia desse canal é trazer informação para o público geral. Então, a gente traz pessoas, obviamente, com a técnica, são os médicos, são os pesquisadores, cientistas, já trouxemos cientistas, e eu faço quase sempre a mesma pergunta. Como é que você foi parar no mercado? Como é que você virou uma maconheira? Maconha. Brincadeira, gente, é brincadeira. Como é que você virou uma maconhista? Porque ainda fica menos pejorativo. Ai, muito bom. Como é que você descobriu isso e onde você percebeu, por exemplo, vendo, é claro, né, a psiquiatria seria... É um grande caminho de entrada das pessoas, de conhecimento, de curiosidade, onde os curiosos começam a ter grande... Como é que isso chegou em você? Perfeito. Eu sempre falo que a cannabis assim, ressignificou minha relação com a medicina, enfim, meu olhar sobre os pacientes. Até porque é o que eu falo, né? Não dá pra gente tratar com cannabis e não ter um vínculo forte com o paciente, pela questão de ajuste de dose, pela questão... A maioria dos pacientes que nos procuram são pacientes muito refratários, né? Então, uma grande parte deles vem a cannabis como última possibilidade. Isso aqui. Infelizmente. Refratário é alguém que já vem no tratamento há muito tempo. Refratário é quando você tentou e não deu certo, basicamente. Deu certo, e o cara... e aí você segue com aquela condição sem resolução, né? Eu diria.
E aí, dentro desse contexto, meu primeiro contato, assim, o que me despertou a curiosidade para estudar e procurar sobre, foi uma amiga médica. Eu já estava formada, não fui na faculdade, infelizmente. E eu acho, assim, uma lástima a gente não ter esse conteúdo na faculdade. Eu sempre falo, tudo bem a gente não aprender a prescrever produtos à base de cannabis, mas omitir que a gente tem um sistema endocannabinoide... Isso é terrível. É uma falta grave, exatamente, Nossa. Porque... É como se, por exemplo, não vou ensinar na faculdade de medicina sobre o sistema reprodutor, né? Então, tipo, que é um sistema do nosso corpo. Exatamente. Então, isso a gente não vai colocar na faculdade. E não tive contato com isso, assim. O que eu sabia de cannabis na faculdade era o que eu via nas reportagens na televisão, das famílias que lutavam para importar. Isso, na justiça ainda. Exatamente. Família produtos. Fischer, né? Aquela coisa... Anne Fischer Quanto tempo começando. faz isso, Exatamente. Carol? O quê? O que você teve esse primeiro contato? Esse primeiro contato foi ano passado, no início do ano passado. Caramba! Realmente foi... Pum! Foi um boom na minha vida, Caramba! realmente. Foi uma virada de chave, Uau. assim. E aí, eu fiz amizade com uma outra colega médica num plantão que usava óleo à base de cannabis, né, pra ansiedade. E aí, quando ela me contou, eu fiquei, gente, mas como assim? Maconheira? Essa maconheira vem falar comigo aqui! Você usa prescrevendo ou você usa pra você? Como é que é, né? Exatamente. E a minha dúvida, assim, eu fiquei, nossa, mas amiga, isso é legal? Foi a minha primeira pergunta, tipo, como que tu conseguiste isso, né? E aí ela falou, não, é legalizado. Fui em outra colega médica que trabalha com isso, que prescreve. Legalizado, Marcelo D2 que me disse. Marcelo D2 que me deu uma falou, legaliza. E aí, dentro desse contexto, eu fiquei muito surpresa. Eu falei, nossa, como assim? E aí eu fui pesquisar, fiquei curiosa, né? Tipo, e fui pesquisar e eu entendi que era um mundo, assim. E fui ler sobre o sistema endocannabinoide, fui ver que já era legalizado, não era permitido apenas para epilepsia refratária, mas para outras condições clínicas. Fui entender o papel, enfim, dos produtos importados, das associações, as outras possibilidades. E aí, um mês depois disso, a Unifesp estava com abertura de inscrições para um curso gratuito que tem todo ano. Teve agora. Exatamente. Tá em curso, tá em curso, agora. exatamente. E aí, quem me falou desse curso foi uma amiga minha que trabalha com Ayurveda e eu tava comentando você sobre... o nível de maconheira que ela tem no Caraca. ciclo de amizade dela? Você percebeu? Não, e é assim... É impressionante. É engraçado. Ela vai dando... A gente, claro, a gente começa a conversar com as pessoas. Você falou da Ayurveda. São as coisas... Os caminhos vão levando para isso. Isso é A verdade. pessoa começa a estudar o Ayurveda, começa a estudar o corpo, começa a estudar o bem-estar. É a medicina participativa, né? Que integrativa. E aí vai e chega na novidade de 15 mil anos que é... Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou conectar ela depois. Você tá morando aqui, você vai em São José dos Campos, né? Faz tempo? São José dos Campos vai fazer 2 anos. Então, esse todo o processo que você tá falando pra mim que você passou foi em São José já? Sim, isso já em São José, exatamente. Porque você é de Belém. Sou de Santarém, no Pará. Santarém. É o oeste do Pará. Eu conheço bem o Pará. Que bacana, Eu conheço bem o Pará. Que legal. Já tive em Santarém, já tive em Belém, já tive em todas as cidades. Porque eu trabalhei um tempo com exportação de pescados. Eu era gerente de operação de uma exportação de pescados. Então, eu estava sempre no norte. Conhece. Que massa, conhece todos os peixes ali, então. Que Conheço. maneiro. Inclusive, é um dos lugares mais gostosos para comer peixe no Brasil. Vamos para lá. A gente recomenda. Visitem o Pará. Visitem, exatamente. Recomendo fortemente. Você é louco. Lá no Pará, eu comi uma pescada amarela empanada com batata palha, que foi um negócio que você come e você fala, meu Deus, de onde saiu isso? Mas isso é um assunto para outro papo, tá? Isso aí já é a larica pós-THC. Lá vem ele. Muito bom. Enfim, Mas não é disso que a gente ia falar. Eu ia te perguntar sobre sobre aonde você viveu isso, porque não tenho dúvida, porque eu conheço bem. Se São Paulo, que São José dos Campos, que é uma cidade grande de São Paulo, ainda tem esse preconceito embutido, de onde você veio, então, é muito maior. Não, realmente, assim, é uma das coisas que eu sempre falo, porque ano passado, no início do ano eu estava em casa e aí decidi vir para São José. E todas as coisas desenrolaram, né? Enfim, a cannabis entrou pra minha vida e pra minha prática clínica em Petrópolis, no Rio. Gente, é confuso. Foram vários lugares, assim, que eu passei, realmente. Você ficou sócia da TAN nesse processo? Porque não tem condições, né?
Não tem condição. Não, mas os meus amigos brincam que eu tenho mais horas de voo que muitos pilotos por aí, porque realmente a vida foi uma ponte aérea. Mas nesse contexto, assim, da minha vida ano passado, eu decidi ir para São José. E é uma coisa que eu agradeço muito, assim, essa decisão de ficar longe da minha família mais uma vez, porque eu já tinha ficado 10 anos longe de casa, exatamente. E aí... Porque eu não sei se lá, de fato, eu teria tido acesso a isso, sabe? Enfim, as informações que eu tive, aos cursos que eu fiz, as conexões com as pessoas que eu conheci por aqui. Então, sem sombra de dúvida, estar no lugar que eu estava me propiciou isso, assim, com certeza. Estar em São Paulo é aquele negócio, trouxe a Padre Ticão. Rio que seja. Professor Calili. Então, você começa a ver que as informações vão fluindo aqui. E Ribeirão Preto. Rio também. Não, que Rio também. É uma grande Rio metrópole também. e tal. É que realmente o norte ainda tem um viés um pouco mais conservador, em linhas gerais, assim. Assim, tá mudando. Hoje em dia eu tenho pacientes de lá, Claro eu que eu atendo tô muito comparando, online. tá? Né? Não, claro que eu tô tranquilo. tá? Não, assim, por mais que eu seja, né, do norte, assim, amo meu estado, amo minha cultura, sou super orgulhosa, mas eu entendo que em termos de oportunidades, infelizmente, ainda é São Paulo, né, e Rio de Janeiro, enfim, Sudeste de maneira geral. Mas é algo que eu super penso em levar para lá, sabe? Enfim, de formação médica mesmo, conhecimento, todas essas questões, que é uma coisa que eu falo sempre, né? Não tem como a gente falar em acessibilidade sem falar em educação médica. Exato. Então, assim... E quem vai levar o acesso? Exatamente, né? Porque como que você quer dar acesso para os pacientes se o único veículo que eles têm de forma legal, claro, para terem a cannabis é através dos médicos, da né? prescrição, Então, assim, exato. como que você vai dar acesso para esse paciente se os médicos não têm acesso a essa informação, né? Então, se os médicos não estão prescrevendo. E de fato, assim, é algo que eu acho que é imprescindível incluir isso nas formações médicas, né? Porque eu não tive isso. Saí da faculdade, gente, hoje em dia é engraçado porque dentro do meio canábico, assim, eu até brinco com as minhas amigas, às vezes elas comentam umas coisas do tipo, nossa, tem gente que me pergunta se já é legalizado, e eu fico chocada, eu falo, calma, eu era essa pessoa, né? Eu era essa pessoa até não tanto tempo atrás, então, assim, de fato tentar levar o máximo possível de informação. Acho que o que a gente está fazendo aqui agora é um mecanismo para isso, né? É uma ponte. A ideia é essa. É o que a gente sempre fala, é a informação. Porque o preconceito está enraizado. A informação, ela chega tipo assim, nossa, você usa isso e é legal. E assim, desde que você tenha médico. a patologia, você tenha acompanhamento médico, você tenha a sua receita, você tenha a sua licença de importação ou a sua aquisição nacional. Sinceramente, no mundo de hoje, é o que eu falo, no mundo de hoje, de cada 100 pessoas que entraram no escritório de um consultório de um psiquiatra e pedir restrição de cannabis, 99 vão conseguir, porque todo mundo tá meio pneuzinho. Todo mundo tá, gente. Não, né? Você fala assim, não, mas a prescrição de cannabis eu não tenho certeza que eles vão conseguir. Não vai conseguir fácil assim, não. Sabe por quê? Você pode estar precisando. 99% está precisando. Mas aí vai do médico, não da necessidade. Porque quase todo mundo precisa. Mas porque o que a gente fala... todo mundo tem pelo menos... Desculpa, Renatão. Só pra concluir. Todo mundo tem pelo menos algum grau de ansiedade. Sim. Na sociedade atual, todo mundo tem pelo menos algum grau de ansiedade. É bem incidente, realmente. Tem uma estatística de uns 2 anos atrás, assim, que a população de ansiosos no Brasil era equivalente à população do Uruguai. Então, assim, de um país, sabe? Tudo bem que é pequenininho, mas é um número significativo e pós-pandemia isso foi algo que aumentou a incidência. A pandemia deu uma tijolada nisso. No mundo, não no Brasil, no mundo. Porque a ansiedade, ela é um mal atual. Ou seja, a gente está com muita informação. Mudou. Então, assim... Eu fui criança, eu já fui criança, você acredita, né? Eu fui criança. E as crianças, assim, criança era um bichinho que podia ser ocioso. Hoje em dia as crianças não são ociosas. Sabe o que eu falo? A criança é sempre ocupada. É a infotoxicidade, né, que a gente fala. Nossa, exato. Olha aí, anota aí. É um ponto... Anota, família, isso é bom. Gostei, isso é bom. Aí, assim... infotoxicidade, adorei. Isso é um ponto importante. Eu brinco com os pacientes que, assim, a gente tem até que tomar cuidado com a questão dos diagnósticos também, da necessidade de fato de medicação, né? Do próprio TDAH, que a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast. Salve, Henrico. Depois eu faço um corte pra ele vai gostar.
Porque, assim, hoje em dia a gente até brinca que quase todo mundo tem um grau de desatenção, porque é isso, né? É difícil você Tá plugado sentar o tempo todo. pra focar, vou sentar e estudar 2 horas com seu celular ali do lado, né? Foi uma coisa que eu tava conversando com um paciente esses dias sobre assistir filme. Eu não sei se vocês já pararam pra refletir, mas eu não lembro a última vez que eu assisti um filme e eu fiquei de fato ali, sei lá, 1h30 do filme focada no filme. Sem pegar meu celular, sem, tipo, levantar Em casa pra... é impossível. No cinema talvez você consiga, mas em casa é mas impossível. em casa, sem pegar no celular em nenhum momento pra olhar um Instagram, pra responder uma mensagem no WhatsApp, é muito difícil. Muito difícil. E assim, outro ponto que eu acho que além da infotoxicidade, os próprios meios de comunicação em relação ao trabalho, né? Porque assim, antigamente, há alguns anos atrás, nem tanto tempo assim... Ela é novinha, tá, gente? Não Assim... se engane. O seu trabalho era tipo 8 horas de trabalho, eram 8 horas de trabalho. Acabou o trabalho, você ia pra casa. Enfim, cortou, não Vai tinha viver isso sua de... vida. Exatamente, de responder e-mail, de responder mensagem de trabalho. O smartphone foi um Eu tiro vou pra dar gente. eu vou falar o que eu Exatamente. sempre falo, que é o que eu acho que é uma das principais razões pelas quais a sociedade hoje ela é extremamente ansiosa. A velocidade da informação é muito grande. Então, exemplo pessoal. Quando eu era moleque, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 5 anos de idade, isso era nos 80 ainda. Eu ia A charrete pro... passava, a charrete com passava, leite. isso. Não, eu lembro que meu pai saía de casa pra trabalhar às 6 horas da manhã e eu não tinha absolutamente nenhuma notícia dele, informação, até às voltar. 8 da noite. Isso aí. Pra você falar com o seu pai nessa época, você tinha que ligar no telefone da empresa. Normalmente quem atendia era uma secretária que ia passar um recado e quando ele tivesse um tempo ele te Ele retornava. vinha ligar. Então assim, hoje, se você mandar uma mensagem pro seu pai no meio do dia, ele tá dentro da fábrica, assim, 15 minutos, saiu o tique Aconteceu alguma azul, coisa. morreu, velho. Aconteceu alguma coisa. Então, e essa velocidade de informação, que é uma coisa que nos últimos 30 anos evoluiu absurdamente, a velocidade que a informação trafega, deixou a gente muito ansioso, porque a gente quer tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Não, totalmente, assim, e é isso, a quantidade de informação, a quantidade de conexão, né, que a gente tem, então, de cobranças e, assim, acho que o gatilho maior para tudo isso ainda foi a pandemia, né, Sim, então... sim. É um ponto aí que desencadeou muitas questões de saúde mental, né? Para quem já tinha uma predisposição e até para quem mesmo não tinha. E é isso, é uma coisa que eu sempre trago para reflexão, que eu sempre comento, né? Com o celular a gente está muito conectado com todo mundo, mas ao mesmo tempo desconectado com a gente mesmo, né? Então, assim, a questão... Bonito isso. Faz um corte disso, Fabinho. Posta no Instagram com uma música bem bonita de fundo. Ficou Ficou fofo. bonita. Gostei Fabinho. muito. Isso aí é bem legal. Ai, muito bom. A imagem do Fabinho Mas- tá aparecendo, né? Quando eu falo assim, Fabinho, meu grilo falante. Que Pô, ele que depende se ele colocar a imagem dele. Ele que tem que colocar. aparecer. Eu vou pôr a mesa de corte aqui. Desculpa, ó, Carol. A gente tá Tranquilo. tumultuando a sua vida. Sem problemas. Mas é exatamente isso, né? As pessoas estão o tempo ali, enfim, conectadas a outras pessoas, né? Mas fazer uma pausa e se conectar consigo mesmo, como, por exemplo, a gente consegue fazer numa meditação, é algo que se a pessoa não se estruturar para fazer, não incluir na rotina, Não consegue. não faz. Não faz. A gente não tem momento de silêncio, tipo... E, cara, meditação de é você difícil focar de fazer, em você né, Carol? mesmo. Não, é difícil. Ainda mais na vida Meditação é acelerada muito que a gente difícil de tem. fazer. Muito difícil, muito difícil. Mas é importante, sabe? É um momento que você foca no seu momento presente, é um momento que você foca na sua vida, na sua respiração, nas suas, enfim... No entorno. Nossa, Exatamente. coisa Até na linda. própria... Assim, Exatamente. a gente tem tanta dor no corpo, pequenas dores, em um lugar ou em outro, que você nem percebe. Com o tempo, você esquece delas. Principalmente quem faz luta, que nem eu. Você tá sempre doendo. Quando você para pra meditar, você fica lá 10 minutos só respirando e prestando atenção. Aí você fala, caramba, eu tô com a dor aqui na costela, que eu nem lembrava dela. É impressionante. Não, perceber a nossa respiração, né? Isso é muito doido. A gente respira o tempo todo e não para pra perceber a nossa respiração, né? Enfim, Só quando você tem uma apneia de sono. silêncio. Aí você percebe. Realmente. Toma aquele susto. Aí dá um sustinho básico, realmente. Mas é um desafio, né? As pessoas fazerem essas pausas, fazerem esses momentos de, enfim, se desconectarem, né? E é muito, muito louco isso que a gente tava falando do celular. Toda vez que eu fico em algum lugar que não tem sinal, ou não tem Wi-Fi, nenhum meio de comunicação, eu percebo nossa dependência. Começa a dar a nossa dependência Começa a dar um é isso. faniquito. Você fala, Exatamente.
Exatamente, tipo, eu fiz uma viagem recente, aí eu fui pra uma praia específica que não tinha Wi-Fi e nem sinal. Fala qual, tô E curioso. aí foi em Cartagena, na Colômbia. Eu sabia que eu ia ser humilhado. Aí pode Oh, largar. meu Deus, Você foi lá pra sacanagem. Cartagena. Fica E muito aí? longe de Ubatuba? Fica, pô, É a próxima ali? assim, pegou um avião coisa de 12 horas. Mas aí, olha que é o verdadeiro detox, então. Você chegar lá, top, meu... mano. Total. Não tinha total. sinal? Não tinha. E aí, na hora que eu cheguei, assim, foi um dia que eu fui sair, acordei, me arrumei, fui direto, peguei a lanche e fui. E aí eu cheguei lá, não tinha sinal. Gente, na hora, veio um desconforto, aí eu fiquei, meu Deus, não avisei minha família, e se eles acharem que aconteceu alguma coisa, tipo, eu tô em outro país, né, e tal. E aí, enfim, ao mesmo tempo eu fiquei, gente, tá tudo bem, tipo, calma, respira, Quando eu vai ser voltar, ótimo. eu falo. Exatamente, eu vou Você fica nessa desconectar. briga, sabia? Exato, tipo, sei lá, talvez eles fiquem um tanto quanto desconfortáveis tipo, por algumas horas. Talvez, mas assim, tá tudo bem. Quando eu chegar, eu vou avisar que aconteceu isso, não tinha como eu saber. E eles vão ver que eu tô bem e vai ficar tudo bem, tudo certo. Não, tá tudo bem. Eu vou ficar desconectado só algumas horas, daí passa um helicóptero com a placa. Carol, cadê você? Aí já tá a polícia, né, internacional atrás de mim. Guarda costeira. Você falou de meditação. Isso aí me interessou bastante, né? Porque, assim, é o conhecimento. Então, você traz isso também para os seus pacientes. Por exemplo, você trata psiquiatria. Então, você já pincelou um pouquinho da Ayurveda, já pincelou um pouquinho do canabidiol. Ou seja, você faz todo esse approach na hora que você vai fazer tratar uma pessoa, um atendimento. Porque é literalmente para chegar nesse nível de tratamento, uma consulta daquela de 1h30. 1h30, não é exatamente. papo. É um podcast. Não, Como não, você é um podcast. podcast. Não tem um podcast, né? A consulta com podcast. Ele adora, não tem um guideline. Adoro esses muito termos, bom, são ótimos. muito bom. É para você. Então você trouxe isso para os seus pacientes É a também. minha vivência. É a abordagem que pra mim faz sentido. Eu sempre falo assim, não só pra questões de saúde mental, né? Mas é o principal e o que eu mais atendo, eu sempre converso com os pacientes. Que assim, não tem pílula mágica, né? Eu já escutei pacientes me procurarem, assim, e como eu me posiciono, né? Falo muito de cannabis, me posiciono como uma pessoa que, enfim, estudiosa e que prescreve, que trabalha com isso, muitas pessoas já me procuram nessa intenção de usar, né, produtos à base de cannabis. Porque já escutaram em algum lugar, já leram cannabis alguma com Carol, coisa. Exatamente. O cannabis com Carol, ele nasce. Depois você vai me explicar. Tranquilo, Continua, depois você me de explica como é que onde isso ele veio. surgiu. Tranquilo. Mas assim, eles já me procuram nesse intuito, eu já escutei de pacientes me procurarem e falarem assim, claramente, olha, eu quero usar cannabis pra ser feliz. Dessa forma. Qualidade de vida. Exatamente, mas eu falava, olha, felicidade eu não posso te prometer nem com cannabis, nem com nenhuma outra medicação. E assim, não existe pílula milagrosa, não tem remédio milagroso, né? Isso eu não falo nem só da cannabis, até dos enteógenos, né? Que, enfim, falando de uma forma que as pessoas compreendam, né? Os psicodélicos. Eu não entendi. Você falou que enteógenos e ficou ruim pra mim. Aí você falou, vou falar de uma forma que as pessoas entendam. Os enteógenos. Psicodélicos, não, os psicodélicos. Psicodélico, já começou, já trouxe. Exatamente. Enteógenos. Isso, Mais exatamente. uma, glossário. Que vem como uma proposta, assim, também para questões de saúde mental muito interessantes. Mas, assim, eu sempre falo, não adianta usar cannabis e comer McDonald's todo dia, e não fazer atividade física, e não praticar meditação, não fazer psicoterapia. É um conjunto, Lógico, exatamente. perfeito, então, assim, eu sempre faço um protocolo, e aí eu coloco, assim... Carol, posso fazer um parênteses? E Pode. também não adianta não comer McDonald's nunca, tá? Não, saúde física e saúde mental. Exatamente. Levem as coisas mais ou menos Tudo é equilíbrio. no equilíbrio. Vamos falar de fast food só, pessoal. Você não pode ser nem Deixa o louco da moço. dieta e Deixa nem o meu gordão. palhaço. O gordão no sentido bom da palavra. O cara que pensa como uma pessoa que se alimenta mal. faminto. Nenhum nem outro. O glutão. Desculpa, Não, pode seguir. tranquilo. Mas é importante, né? É o que a gente fala, até para quem, por exemplo, tem uma alimentação ruim, tem algum tipo de desbiose intestinal, né? Que seria uma alteração da flora intestinal. Sim. Ela Uma já alteração percebeu da. que eu sou burro, você Não, viu? não. Viu que ela já percebeu que eu sou Não, burro. gente. Ela falou, ela já... Não, mas é isso Esse mesmo. momento não vai entender. É Ela isso falou, mesmo. Tá bom, Carol, entendi. Obrigado. Desbiose. Não. Anota aí. Não, gente. Não, é isso. olha só. Tudo bem. A gente está aqui, ó, nosso canal é para isso. Para todos, Pra para todos, todos. exatamente. Exatamente. E aí, assim, como que você quer que aquela pessoa absorva aquela medicação se o intestino dela tá doente, né? Então, assim,
É importante a gente fazer tudo isso, avaliar na consulta como é o padrão intestinal da pessoa. Nossa, o que isso tem a ver com a minha saúde mental? Tem tudo a ver. Os hábitos dessa pessoa. Exatamente. Perguntar da libido, porque saúde sexual também é saúde, está intrinsecamente ligada à saúde mental. Então, a gente pergunta isso também. Tem que perguntar da qualidade do sono. Carol, é verdade que o segundo órgão do corpo que mais tem neurônios é o intestino? É verdade isso? Isso é conhecido como... Na verdade, assim... É conhecido como o nosso segundo cérebro, né? Que, na verdade, é esse link que a gente faz... que o meu é o faz... primeiro, por isso que eu só penso merda. Nossa, meu Deus, gente. Desculpa, é que foi muito bom esse... Ó, você deixou a bola quicando, assim, não teve jeito. Não, tranquilo. Cadê o responsável? Cadê o responsável dele? O meu é o primeiro. Só penso então... Mas é tá, isso, desculpa. ele tem esse... Na verdade, a questão do intestino é que a gente faz esse link porque... Tem uma produção de serotonina ali de 80%, né? Que aí faz uma sinalização para o cérebro e, através disso, estimula uma produção de serotonina. Então, daí a importância também da gente pensar no intestino como um órgão importante nas questões de saúde mental e pensar nessa abordagem mesmo, né? De tratar a desbiose, se for o caso. Porque é isso, não adianta você dar o melhor óleo do universo, enfim, ou as outras melhores medicações... se o paciente não vai conseguir absorver aquilo de maneira eficaz, né? Então, assim, é uma questão importante pra gente avaliar em consulta. De verdade mesmo. E, assim, eu coloco várias coisas que eu acho importantes, né? Você ter uma rotina da manhã, porque eu já escutei de paciente, foi muito... Foi até fofo, assim, foi uma situação muito legal. Claro que ele estava passando por um sofrimento psíquico, mas fofo foi o que ele me falou no final da consulta. Porque, enfim, era um paciente que tinha um transtorno de ansiedade generalizada, com muitas crises, e, assim, nas crises tinha... falta de ar, dor no peito, de precisar ir pro hospital mesmo. E aí, assim, intenso sofrimento psíquico que ele já estava com sintomas depressivos devido a essa ansiedade de tanto tempo mal controlada, né? Mal administrada. E aí, eu sempre pergunto a rotina. Como é que é a tua rotina? Como que tu acordas? Né? Como é que é? Tu tomas café da manhã com calma? Você tem tempo de qualidade com a sua família? Como é que é a dinâmica do teu dia a dia? E aí uma coisa que ele me falou, que me chamou muita atenção, que eu fiz uma pausa na hora, ele falou assim, eu acordo 9 da manhã, era um empresário, né? Eu acordo 9 da manhã, e aí eu me sinto mal porque eu acordo 9 da manhã. Então, eu me sinto mal. E aí o que eu faço pra compensar isso? Eu já pego o meu celular pra ver as mensagens do trabalho. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Tipo assim, antes de, sei lá, levantar da cama e escovar os dentes, ele já tava vendo mensagem de trabalho. E ele usou exatamente essa expressão. E aí é só porrada. Ele usou essas palavras, gente. Entendo você, cara. Exatamente. E aí eu falei, vamos lá. Primeira coisa, antes de óleo e antes de qualquer outra intervenção, é mudar o seu hábito da manhã. Né? Existem vários estudos que falam que a nossa primeira hora, né, da manhã, ela vai determinar como é o nosso dia. E não é que vai determinar... Se eu falar minha rotina da manhã aqui, ela vai falar assim, cara, parabéns. Mas eu já vou falar. Tu faz, eu fiquei curiosa agora. Fiquei curiosa. Mas é isso, não é que assim, vai mudar energeticamente, astrologicamente, nada de ruim vai me acontecer. É que você consegue lidar com aquelas situações de maneira mais leve, né? O que a gente chama da resiliência mental, da habilidade mental. E assim, foi a primeira coisa que eu falei pra ele, olha, vamos mudar isso. Tu vais combinar comigo, a gente vai fazer um trato, um pacto nessa consulta, que a partir de amanhã tu vais acordar, não vai pegar o celular, vai tomar seu banho, escovar os dentes, tomar café da manhã com a sua esposa, com os seus filhos. Deu meia hora, fez tudo isso, beleza. Aí tu pegas o celular e aí começa. E aí, ok. E aí, foi muito legal que no final da consulta, assim, ele falou, nossa, só isso que tu falaste já fez tanto sentido pra mim. E foi muito engraçado que antes de chegar o óleo, ele já tava melhor. Só de mudar. Isso que é uma coisa tão simples, sim. tipo, tão pequena. E é o que a gente sempre fala, né? O óbvio que precisa ser dito. Sim. É porque a pessoa está envolvida no problema. E ele com o óleo. Não, com óleo aí foi sensacional. Matinal, Renatão? Sensacional. Pô, cara. Eu quero saber, como é que é a sua rotina Fiquei matinal? curiosa, gente, me contem. Vai cair vai cair a câmera aí do Fabinho. Do que Fabinho. o Fabinho é feio. Aí a câmera falou, não, eu me recuso. Cara, assim, eu moro no meio do mato, né, bicho? Então isso já tem vantagem. E eu não... Ih, caiu de novo. De novo? O que você quer comigo, câmera? Fica aí. Porque eu acho muito importante. Eu tive essa percepção há um tempo atrás com a parte de despertador.
Por exemplo, toda vez que eu acordo com o despertador, o meu dia fica mais complicado. Então, o que eu faço? Eu prefiro dormir com janela aberta, sem cortina, sem nada, para eu acordar com luz, do que eu acordar com despertador. Aquele botar blackout, ar-condicionado, mantinha e pé. Porra, tu sai do útero materno pro inferno. Então, eu prefiro acordar com luz. Então, eu acordo com luz. Tipo assim, e eu acordo 6h30, bicho, não é... É lógico, é a hora que o sol nasce, É a hora que o sol começa a aparecer. Ganhar força. Aí, tipo assim, claro, no verão eu acordo num horário, no inverno eu acordo um pouquinho diferente, porque... Se você acorda com a janela aberta, no inverno você não dorme, porque é um frio da porra. É uma Você mora na rotina. Serra, você mora na Serra do Rio, né? Mas assim, eu tenho essa rotina de acordar, até conversamos, né, de botar a mesa, botar café. O cheiro do café, pra mim, é o meu bom dia. Que é o... Então, isso tudo na minha cabeça. Esse ó foi bonitinho. Ai, gente. Mas é isso, a rotina, fofo, né? a rotina, se Idoso não é que mora no campo é loucura... mó bonitinho. Aí, esse aqui, Sacanagem, esse aqui sacanagem. acorda, né, acorda, joga o pó na leiteira dele lá, sacode o pó da leiteira, vai pro treino, é loucura. Eu Como é que é? eu só mexo em qualquer coisa relacionada a trabalho depois das 8h30 da manhã. Só. E eu acordo 5h20. Caramba, que massa. Eu acordo 5h20 da manhã, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, eu faço a lancheira da minha filha, entrego ela na perua exatamente 6h20. 6h20 a minha filha tá na perua. Eu pego, vou pra academia, de lá eu fico a hora que eu chego, 6h40, até aí tem alguns dias que eu faço só musculação, que termina umas 8h15, 8h20, tem dias que eu faço jiu-jitsu, que termina 8h30, 8h40. Aí eu tomo banho, aí o meu dia começa. Aí eu pego meu celular e olho todas as mensagens, respondo uma por uma, tomo café todos os dias. Aí já tá o Renato, cadê você? Cadê você, filho da puta? Já chegou, tem 45 minutos. Cadê você, porra? Pra você ter uma ideia, isso pra mim é tão importante, é verdade, pode perguntar pra Amanda. Isso pra mim é tão importante que a primeira vez que eu fui ter uma reunião com a Medra, a Amanda falou assim, mano, vamos ter uma reunião amanhã, pode ser às 9? Eu falei, não pode, não dá. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu treino de manhã, eu começo o meu dia às 8h30, 8h40, então eu consigo chegar aí às 10, pode ser? Ela pode. Isso pra mim é muito, não é importante, é sagrado. Não, e tem que ser, né? Tipo, é estabelecer prioridades. Porque se a gente deixar o trabalho, tudo isso invade a nossa vida. E quando você vê, assim, é um círculo vicioso de trabalho. E em relação a isso que tu falaste da mesa, né? Tu falaste também de tomar o café, uma coisa que eu reforço e coloco nos protocolos também. De, assim, faça das suas refeições um ritual também. Eu sempre falo isso. Desconecta, porque... Sem isso, sem celular. Sem celular, sem televisão ligada. Sem isso. Tá bom. Mas é muito real. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas provavelmente sim. De, tipo, enfim, tá resolvendo alguma coisa e ter que ter um almoço ali rápido, um jantar rápido, e acabar de não saber o que comeu. Nem o que comeu. O que comeu, sim. quanto comeu. Enfim, e isso eu falo assim, frisando até mais para quem tem alguma questão alimentar, algum transtorno alimentar, mas para as pessoas de maneira geral, né? Tipo, pra gente ter consciência realmente do que tá comendo, fazer aquela pausa ali pra refeição, porque, assim, se deixar distrações, a gente tem 1 milhão, né? E se você parar pra pensar do seu organismo, a gente tá falando dos neurônios, né, do intestino, etc. Se você come pensando na sua semana de trabalho, no congresso, na aula, no campeonato, no que for, você pensar que eu ganho vai todos. passar direto. Você nem vai saber o que comeu. No mínimo, mastigou errado, engoliu a comida. Então, todo o processo que o teu corpo foi feito para executar, para que tudo corra bem, para que o teu sistema endocannabinoide consiga equilibrar tudo, você destroça. E sabe outra coisa que eu vejo muito também? As pessoas não se preocupam nada com a parte nutricional. Então as pessoas vivem... Eu ouço isso demais. A pessoa fala assim, mano, eu sinto um sono depois do almoço. Eu falo assim, eu sei por quê, você sabe? Ela falou, não. Eu falei, então, porque você come muito carboidrato simples, você tem pico de insulina e depois você tem zona da... Esqueci como é que chama. Você tem uma baixa de insulina fodida que te dá dor. Então, tudo isso tá conectado. Se a pessoa come de manhã, é o que eu falo pra todo mundo, você chega de manhã, você acorda, você come só carboidrato simples, que é o café da manhã do brasileiro. Pão na chapa com manteiga e café com leite, adoçado com um monte de açúcar. Esse é o café... É muito carboidrato simples. Você tem um pico de insulina muito fodido, depois você cai numa zona do vale, que os fisiculturistas chamam. Que aí você baixa a insulina, você fica com sono, você fica letárgico. Gente,
Não, isso que tu falaste até me lembrou um link que eu tinha começado a falar, acabou que a gente foi falando de outras coisas, da questão dos diagnósticos, né? Porque muitas vezes a pessoa chega, a gente até brinca que TDAH agora é o diagnóstico da moda, TDAH, né? todo mundo. A criança Então, chata é TDAH. O TDAH. adulto ranzinza é TDAH. Exatamente. E aí, é uma coisa que a gente questiona muito, né? Porque às vezes a pessoa já vem com esse diagnóstico de casa, né? Pra consulta e muitas vezes você vai investigar e assim, tá, beleza, né? Você acha que tem TDAH, nossa, tem dificuldade de focar, perco o prazo, esqueço de pagar conta, enfim, né? Todas essas coisas. E aí a gente vai, tá bom, beleza, né? Eu abro meu coração, vamos ver, Vamos ouvir né? isso aí. Vamos ouvir, tudo bem. E aí é engraçado porque aí você vai ver, tá, como é que é teu sono? Ai, nossa, durmo muito mal, durmo 1 da manhã e acordo 9. E aí, beleza. E como é que é teu dia a dia? Faz atividade física? Não, não faço atividade física. Como é que é a alimentação? Péssima. E aí, assim, caraca, como é que a pessoa quer ter foco? Puta TDAH ruim, né? Como que ela quer ter foco, bom, gente? Carol. Você tá vivendo ou tá passando a vida? Não dá, exatamente. Carol. Tipo, não, querido, tipo, não dá pra dar Venvanse e Ritalina, entendeu? Vamos começar com o básico. Eu sempre falo isso, beleza. Vamos tentar, assim, fazer alguns ajustes na sua rotina, na sua vida. E aí, vamos ver como é que isso se comporta. Depois de passado isso, beleza, mexi em tudo, agora eu tô bonitinho, fechadinho, faço minha rotina da manhã, meditação, tô fazendo atividade física. Isso eu não consigo, meditação ainda não consigo. Melhorou a alimentação. É uma ferramenta, tá? Eu sempre falo pros pacientes, eu sugiro, eu entendo que nem todo mundo consegue, mas assim, vale a tentativa. Mas comece. Exatamente. Se você não consegue fazer meditação em específico, né, de sentar e fazer aquele guiado, mas faça um momento de pausa, que seja, tá? Pode não significar uma meditação pra você, mas que seja um momento de silêncio, um momento de paz. Até a oração pode ser um momento de conexão pra você, entendeu? Então, assim, né, se for algo que você tenha Concordo, prática, mas eu não faço, mas concordo. mas verdade. enfim, ou se não tem esse costume, mas uma pausa mesmo ali de tipo, Sabe o que eu vou faço, ficar, doutora? me conectar comigo. Quando eu tô com a cabeça muito bagunçada, eu entro pra tomar banho, apago a luz e ligo uma música bem baixinho. Não, esse é o seu momento. Esse é o seu mesmo. momento de se conectar Apago com a luz você. pra tomar banho de luz apagada com música baixinha, que aí eu fico aqui, ó, só curtindo aquela água quente. É isso, e tal. já dá pra... Ferro com o meio ambiente? Sim. Mas pelo menos a minha cabeça sai. Cada um com suas técnicas. É isso aí. Mas isso é uma coisa que eu falo muito pros pacientes também. Sim. Que as ferramentas, né? Claro que tem várias coisas que são bem gerais, mas é o que a pessoa se adaptar, entendeu? Não adianta, eu sempre falo, não adianta eu falar, olha, não, tem que fazer musculação, vai fazer musculação 3 vezes na semana, se a pessoa não suporta a academia, né? Não adianta. No máximo, se ela, assim, tiver muito focada e me escutar muito, ela vai lá se matricular e vai fazer uma semana. Então, assim, eu sempre falo, atividade física tem que fazer, se não tiver nenhuma limitação física, claro. Mas, assim, é a sua atividade física. Sim, então, Isso. se pra você... Entra na rotina isso aí. Vai lá dar uma pedalada só. Não precisa fazer O nada. que você faz, doutor? Exatamente. Conta pra nós a sua rotina matinal. Tô curioso. Agora ficou curioso. Fiquei curiosíssimo. Então, eu gosto... Gente, eu adoro podcast. Inclusive, estou muito feliz de estar aqui, porque o podcast legal. faz parte da minha rotina da manhã. Normalmente, eu, enfim, acordo e tento acordar cedo, né? Tipo, eu começo a atender normalmente 9 horas. Então, me empenho muito para acordar umas 6h30, 7 horas, que aí eu tenho também ali um tempinho antes para me organizar. E normalmente acordo, faço uns alongamentos, umas respirações, e aí vou preparar meu café da manhã. E é o meu momento, assim. Aí, normalmente, enquanto eu tô fazendo o café da manhã, preparando ali a panqueca de banana, a crepioca... Tá vendo? Olha aí. Ai, A banana. eu vou... exatamente. E aí eu vou ouvindo um podcast e pensando, né? Enfim... Tento não pensar nas responsabilidades do dia, me conecto um pouco ali com as informações do podcast. E aí, terminando de preparar, quando eu sento pra comer, aí eu prefiro fazer mais silêncio mesmo, aí desligo tudo, tomo meu café da manhã com calma, tranquila. Aí depois vou tomar meu banho e pensar nas questões que eu tenho pra Aí resolver. já começa a fazer a programação mental. No banho já começa a programação mental. Exatamente. Mas assim, pra mim é muito, muito, muito importante essa pausa no início do dia.
E é muito engraçado, porque a minha família não tem tanto esse costume. Eles tinham quando eu era mais nova, mas hoje em dia, enfim, meu pai, minha mãe, não tem, né? Eu não moro mais com eles, mas quando eu vou visitar, é uma coisa que eu faço muita questão. E meu pai é muito ansioso, muito agitado. Tá usando óleo também agora. É outro. E é muito engraçado, assim, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito conservadora. Mas ele me deu o maior apoio, assim, quando eu quis começar a trabalhar com cannabis e falei, não, vou me posicionar com isso no Instagram e tal. E quando eu comecei a estudar e trabalhar com isso, eu falei, poxa, pai, seria tão bom pro senhor e tal, porque eu já venho cantando isso na mente dele há um tempo. E aí, no início, ele só falava assim, não, lindinha, agora não, tá tranquilo, vou pensar. Quantos anos tem seu pai? Ele tem 53. Tá. E aí esse ano ele casou. E aí, antes do casamento, ele tava um turbilhão de ansiedade, né, e tal, uns 3 meses antes. E aí ele me pediu, eu nem sugeri, ele me pediu, ele falou, não, então, olha, acho que agora eu quero, viu? Vou dar um tapinha. Agora vou Só que dar no óleo. vou dar uma gotejada. Exatamente. E aí ele começou e assim, adorou. E foi muito engraçado que depois estava acabando, ele falou, não, olha, preciso de uma nova receita, viu? Não quero ficar sem. Não, e é legal Muito que assim, bom. a gente sempre fala, nós estamos num momento dos tratamentos de cannabis que a gente tem estudos sérios, os randômicos, né? A gente tem vários estudos, os cegos, randômicos, etc. Mas os relatos, para mim, são hoje em dia são uma grande fonte de divulgação e de informação, porque assim, eu sou que eu dou a minha gotejada por causa de ansiedade também. Então, quando eu falo aqui, eu não estou falando o que eu ouvi. Sim. Eu estou falando do que eu passo. Então, quando eu falo para a pessoa assim, sobre sono, eu pergunto para a pessoa batendo papo, você sonha? Aí a pessoa fala assim, cara, eu durmo igual uma pedra. Mas você lembra de sonhar? Eu não sonho. Porque o sonho sonho. é muito importante. Eu não sonho. E Não aí sonho real. e eu vejo que assim, o canabidiol, a minha noite de sono mudou. Então, você falou já do seu pai. Os seus pacientes, eles são mais idosos ou você tem alguma especialização, não, preferência, faixa etária de trabalho? Assim, eu acabo atendendo mais população adulta, né? Meu enfoque não é crianças. Mas, assim, já atendi crianças, eu até brinco que é de 2 a 90 anos que eu tenho de paciente. Mas acaba que meu enfoque maior é público adulto mesmo. E isso que tu falaste dos relatos O relato dos adultos é o que é o... Muito interessante, porque... Assim, né, a gente tem muitos estudos com cannabis, né? Hoje em dia existe uma plataforma que chama CannaKiss, que é o PubMed da cannabis. Isso que eu ia falar, eu olho tem o PubMed, mas... O CannaKiss eu gosto bastante. O único porém é que ele é pago. Você paga uma taxa anual, mas é uma plataforma e aí a gente consegue pesquisar por patologia, por condição clínica. Então, assim, se tu colocas lá, por exemplo, ansiedade, né, que seja, aí entra na pesquisa, ele consegue te mostrar quantas meta-análises, quantos duplos cegos, enfim, quantos relatos de caso, por exemplo, ele coloca em números e aí quando você clica no artigo, você consegue... Ele te direciona para um link antes de direcionar para o artigo. E aí, nesse link, você sabe qual foi o ano que foi feito, o país que foi feito, se o resultado foi positivo, se foi inconclusivo, se foi negativo. Então, assim, é uma ferramenta muito já te dá um ano, depois legal. você entra, aí se você quiser dar do bruto, você entra nele lá para saber, ou ele sempre precisa te dar só os... Não, aí ele te dá os dados, e aí se você quiser entrar no artigo, aí ele te manda o link para o artigo. Entendi. Mas é muito interessante. Eu sempre falo, assim, toda vez que alguém vem com um questionamento de não tem evidência científica, eu falo, Vai não, lá. peraí, tá Como aqui. é que é o nome? É Cana... CannaKiss, Quiz de chave? Quiz. Kiss de Chaves. Ah, Kiss. Kiss de Ok. Chaves, exatamente. Mas assim, a gente sabe que, né, ainda é um caminho muito longo pra gente seguir, né? Enfim, até pela questão das pesquisas mesmo, né? De incentivo financeiro para fazer pesquisa e todos esses fatores aí envolvidos. A gente ainda tem muita coisa para pesquisar e para seguir. Mas a questão dos relatos de caso, né, que tu falaste, eu acho legal porque existem algumas condições clínicas que não tem estudo ou tem muito pouco, mas que na prática clínica a gente vê um Já resultado tem muito interessante. Então, assim, tem uma história de uma paciente que eu acho, assim, sensacional. Eu até brinco que parece relato de igreja. Não parece depoimento Encontrei a médico. Eva Santa. Exatamente. Porque, assim, é uma paciente que tem demência vascular, né? E ela tem 90 anos.
Vascular? Demência Eu vascular. não sei o que é isso. Exatamente. É que tem vários tipos de demência, né? Tem demência de Alzheimer, tem demência vascular, que aí é uma alteração na vascularização cerebral. Ah, tá. E aí isso causa uma demência. Tem demência por corpos de Levy. Meu avô tem demência senil, mas acho que o senil é por causa da idade. Da idade. Ah, tá, entendi. Exatamente. Tá, desculpa que é interromper. o É que eu nunca tinha fisiológico, ouvido falar. né? E ela tem demência vascular, exatamente, que a incidência é bem menor do que a demência de Alzheimer, né? E inclusive, por ter uma incidência menor, ainda não tem evidência científica. Evidência e testes suficientes para... Exatamente, para você dizer, não, vai ser eficaz na demência vascular também. E quando a filha dela me procurou, eu falei, olha, fui muito honesta, assim, eu não conheço um trabalho científico com demência vascular. Mas ela usava Rivotril 4 vezes ao dia, né? Por uma questão de agitação, né? No comportamento. E aí eu falei, olha, a gente pode entrar com a cannabis em tentativa à substituição do Rivotril. Mas hoje as pessoas te procuram pra cannabis. A maioria. Principalmente, A tá. maioria. Desculpa, só pra eu entender. Continua, não, por favor. tranquilo. E aí, eu assim, fui com as expectativas muito baixas e tentei deixar as expectativas da família muito baixas. Porque entra naquele contexto que eu falei pra vocês, né? Que a maioria dos pacientes procuram já como última alternativa. Tentamos todas as medicações, todas as possibilidades e agora é a nossa última esperança. Então, assim, eu falei, olha, vou ser muito franca pra, enfim, não criar falsas expectativas mesmo, né? E o que vier vai ser lucro. Sim. E aí, gente, foi assim, surpreendente. Eu lembro da minha reação, da energia que eu senti, do sentimento, quando a filha dela me mandou um áudio, uma semana depois de iniciar o tratamento. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, a gente sempre começa o tratamento com doses baixas, né? E assim, foi uma dose muito baixinha, uma semana. Então, eu não tava esperando muita coisa. Naquele momento, Naquele não. momento, Depois não. Exatamente. Assim, esperava que, sei lá, ela falasse, ficou mais tranquila, tá dormindo melhor. Dormiu melhor. Mas eu acho que Exatamente. quando você pensa no CBD pra esse tipo de problema, você já pensa no comportamento, né? Sim, exatamente. Foi o meu principal alvo nesse sentido. Mas, gente, foi um áudio, assim, surreal. Ela me falando que a mãe dela... Porque na consulta, né, realmente, essa senhora, ela não conseguia verbalizar palavras compreensíveis, né? Um discurso compreensível, como a gente tá falando. Ela emitia sons, então ela tinha fala, mas ela não falava algo compreensível, que a gente conseguisse entender. E aí, ela também tinha enfisema pulmonar, então ela tinha uma questão respiratória que acompanhava com pneumo, e ela tinha uma dificuldade de andar. E aí, a filha dela falou, minha mãe voltou a falar. Caramba, Ela voltou a falar, imagina que absurdo. a falar coisas... Eita, Lelê. Não, é surpreendente, gente, assim, de arrepiar. Ela voltou a falar coisas que ela falava de 2 anos atrás do tratamento, de coisas do tipo, pode ir embora que eu tô bem. Caralho. E aí, assim, muito foi impressionante, né, cara? impressionante, surpreendente, que ela tava andando melhor. E que a filha dela tirou o Rivotril pra... Na marra. Na coragem. marra. Que coragem. Exatamente, na marra. E eu nem oriento, inclusive, a tirar Não, a medicação alopática assim de cara. Eu sempre falo, vamos começar a cannabis. Quando a gente Desmame. chegar na janela terapêutica, aí a gente começa a pensar em tirar a medicação alopática. Mas ela decidiu tirar o Rivotril porque ela queria entender melhor como seria o comportamento com a cannabis, né? Pra poder dar um feedback mais fidedigno. Porra. Mas assim... Corajosa. Corajosa. Mas foi assim, sensacional. E foi muito legal, assim, muito bonito, porque a família toda ficou muito surpresa, assim, com o resultado. E uma frase que a filha dela falou e que me marcou muito foi... Só sinto por não ter começado antes. Porra, isso aí, cara, eu escutei no curso, no curso da Unifesp. Da Unifesp. O rapaz falou o seguinte, ele fica tão chateado quando ele ouve o negócio do refratário, que ele fala, você ficar 2 anos tentando num paciente com 90 é uma coisa. Sim. 2 anos tentando numa criança com 6 anos é 1/3 da vida da criança. Você tem que bater cabeça 1/3 da vida da criança e quais são as sequelas desses 2 anos numa criança que está com seu sistema neurológico de formação. Então, o negócio do refratário, ele é muito complexo. Eu honestamente, a minha briga... Só tem a ver com preconceito. Só tem a ver com preconceito. A minha briga, uma das minhas brigas nesse mercado, vamos dizer assim, da cannabis e no estudo da cannabis medicinal
É exatamente isso. É porque tem que chegar no fim do poço Eu vou contar uma história. para Tá? ir levantar. Vamos começar a tratar Vou antes. contar Não uma é história. pílula, rapidinho, não é pílula mágica. Eu até não Até porque é gostaria óleo, que a não. cannabis fosse Sim. tratada como 1001 utilidades agora, dando Não, para e nem certo pra tudo. pode, Não nem pode, mas pode. a gente tem bastante evidências e relatos de alguns caminhos já bem calçados. Então, já que já está calçado, para que você tem que esperar uma pessoa ter epilepsia refratária para 20 convulsões por dia, Tá louco, para ir tomar o óleo e cair para Uma criança 4? que nem a Camila trouxe Falou, né? aqui, tá A gente louco. faz aqui 2 horas por dia, o filho Ela tem tá um em... filho com uma síndrome única no mundo. Não, mas não é essa história que eu vou contar. E aí ela veio aqui falando que o filho dela tentou vários tratamentos dos 2 meses de vida, quando ele começou a ter crise epilética, até os 2 anos. Os 2 anos ele entrou com a cannabis, mudou a vida dele. Não, é Tipo, sobrenatural. em semanas. A história que eu ia contar foi de ontem. Ontem a gente tava lá no evento da Medra e eu entrevistei um monte de gente que tava aí no evento. E uma das pessoas que até pediu para ser entrevistada foi uma enfermeira que trabalha com idosos, num lar de idosos. E ela falou para nós, eu não lembro o nome dela agora, se você assistir esse vídeo, me desculpa, de E verdade. marcá-la. Mas depois os vídeos dela vão estar na Medra. Ela conta a história assim: eu trabalhava num lar de idosos, veio um idoso transferido de um outro lar, ele veio meio que expulso, porque ele tinha Alzheimer, se eu não me engano, e era extremamente agressivo. Assim, agressivo de bater nas pessoas, de jogar as coisas, de quebrar a porta de vidro, agressivo, violento. Beleza. Quando ele foi expulso desse lugar, a família levou ele num médico que prescreveu o CBD. Quando ele chegou lá, ele chegou com a prescrição do CBD. E o pessoal, a equipe, o médico e as enfermeiras, ela disse que ela tinha um puta preconceito, ela nunca tinha mexido, ela tinha um preconceito terrível. E o médico falou, veio prescrito, a família tá pedindo, vamos pra aplicar. Aí ela falou, doutor, tem certeza que você é seguro? Ele falou, eu não conheço a ponto de ter certeza. Mas já que veio prescrito e a família tá exigindo, vamos administrar. E ela falou assim, ele chegou, a primeira semana dele foi extremamente agressivo, ele foi muito violento com todo mundo, realmente eu cheguei a pensar em pedir demissão da clínica nesse dia. Com quase 15 dias dele lá, tomando CBD, ajustou a dose, ele era outra pessoa. Gente, a chave muda legal. Cara, É é um surreal, negócio. E ela é surreal, quis dar assim. entrevista, porque ela tava num evento de uma empresa de cannabis, medicinal, claro. Ela quis dar entrevista porque ela quis dar esse relato, que é um relato de uma profissional que tá vivendo isso no dia a dia. Ela falou: eu vivo há 20 anos esse meio dos idosos. Eu nunca tinha pego um idoso tão agressivo quanto ele, mas já tinha pego vários agressivos. E toda vez que falavam do canabidiol, eu torcia o nariz. Depois disso, nunca mais. Então, esse é o nosso trabalho. Aí me fala, agora tá aqui, Cannabis com Carol. Eu ia Como falar é isso. que surgiu? Como é que foi muito rápido a o seu importância? escalonamento, que você falou de menos de 2 anos. 16 mil seguidores? Gente, então... E assim, ele vai... Como é que ele entra na tua Na minha profissão, vida, né? na sua vida? Não, ótimo. Bom, gente, Cannabis com Carol, né, é uma parte, assim, um dos meus projetos. Eu até falo que faz parte do meu trabalho, porque eu realmente vejo o Instagram como um trabalho. E, enfim, despendo tempo, energia nisso. Primeiro porque eu acho que é uma super contribuição social, né? Porque eu sempre falo, uma das coisas mais fantásticas que a gente tem hoje, né? Inclusive daqui do podcast, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. A essa conversa que a gente tá tendo aqui hoje. Sim. Né? Tipo, foi o que a gente falou, em qualquer lugar do mundo vai poder ouvir isso que a gente tá conversando hoje. E a mesma coisa no Instagram. Então, assim, eu realmente enxergo como uma contribuição social. Até porque eu, além de postar conteúdo, eu respondo as pessoas, né, no direct. Então, assim, vem várias pessoas que não vão se consultar comigo, mas que têm dúvidas. Ou que às vezes passaram em outros colegas médicos e que têm dúvidas. E, enfim, talvez essas pessoas nunca tivessem a possibilidade de conversar comigo se eu não estivesse ali, entendeu? Se eu não estivesse ali falando de cannabis. E assim, é muito, muito interessante, muito legal, porque vem perguntas, assim, diversas. Desde a pessoa que usa lamotrigina e fuma maconha e tem... O que é lamotrigina? É uma medicação, é um antipsicótico, mas a gente usa para, enfim, várias condições aí.
E aí, assim, e eu realmente me dedico. Eu acredito que aquela pessoa ela merece uma resposta, né? Então, assim, eu vou lá, pego o artigo, printo, olha, a interação Legal. medicamentosa com a lamotrigina é essa, e aí a gente conversa, ou senão às vezes me pedem artigos, olha, o artigo tá aqui, no link da minha bio tem um drive com diversos estudos também com cannabis que eu deixo Puta, que legal, disponibilizado. Carol. Incrível. E eu acho que é isso, gente, é contribuição social, sabe? É chegar e dar acesso à informação. Eu ouvi ano passado num evento do Vinícius Zareb uma coisa que tocou muito meu coração antes de começar a me posicionar no Instagram, né? E aí eu porque explico... assim, Foi ano precisa de passado coragem que você também, começou? né? A gente sabe que precisa Foi de ano coragem. passado que você começou? Foi no início de janeiro que eu comecei. Desse Desse ano. Caramba, foi seu escalonamento Desse foi muito ano. rápido. Parabéns, uau. Muito obrigada. Na verdade, assim, foi eu sou super grata. Eu ganhei de presente da minha mãe um evento ano passado. Foi esse evento do Vinícius Zareb, que vai ter até outra edição agora em outubro. E foi, assim, um divisor de águas pra mim. E uma das coisas que ele fala, que tocou muito meu coração, se você tem um conhecimento e você não tá compartilhando, você tá deixando de ajudar muitas pessoas que se beneficiariam desse conhecimento que você tem. Então, assim, isso pra mim, eu até me arrepio quando eu falo, porque isso pra mim foi um start muito grande, do tipo, putz, eu tenho esse conhecimento, por que eu não tô compartilhando? Vinícius né? Zareb é o tio Ben da maconha. Pegou a referência, né? Muito bom, Com grandes muito poderes bom. vem grandes responsabilidades. Muito bom. Mas foi assim, foi uma virada e eu falei, caraca, preciso Eu tenho levar isso pro conhecimento, mundo. Perfeito, Carol. Exatamente, não dá mais pra eu não mostrar isso como uma possibilidade. E aí, eu lembro que eu fiquei assim, caraca, tá bom, mas eu vou começar a falar de cannabis no meu Instagram. E eu sempre fui muito certinha, gente, já quis ser freira, já fui coroinha da Sério? igreja. Freira, real? Aham, real, assim, de fazer encontros vocacionais. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou começar a falar de maconha no Instagram, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Por mais que eu estivesse falando, né, dentro de um contexto, médico, exatamente. Com embasamento científico e tudo isso. Mas, enfim, não é. estaria livre de nenhum preconceito. Para sua tia é maconha. Exatamente. Para meus familiares é maconha. Falou que até seu filho tem uma brisa com isso, né? Meu filho já me perguntou também. É, muito engraçado. Legal. Como é. Muito bom. Eu dei uma aula de endocrinologia. Seu filho tem quantos anos? 23. Tá. Gente, muito massa. Mas assim, foi isso. E Aí eu você fiquei, abriu esse caramba. canal. É realmente um canal de troca de De informação. troca, e assim, total. a gente sempre falou de acessibilidade. Não tem coisa mais acessível do que a internet. Exatamente. Carol, E tá ali no Instagram, sabe? E assim, um evento que me deu esse start de tipo, não, vou começar, vou fazer, preciso abrir minha boca e falar. Foi quando eu conversei com meu pai sobre isso, que eu tava falando que era uma pessoa conservadora e tal. Ele é maravilhoso, mas nesse ponto, assim, de substâncias, ele tem, Óbvio, né, tem tranquilo, uma geração diferente também, várias questões Lógico, sim. totalmente Tá louco. compreensível. Mas quando eu expliquei pra ele, eu lembro que eu mostrei um vídeo da história do Ivo, do Curando Ivo, pra ele. Eu falei, olha, pai, é isso aqui. E aí ele falou, não, se faz sentido pra você, tem o meu apoio, Puta sabe? pai, hein? Você vai... Tá pai. Exatamente. Salve, pai da Carol. Como é que ele chama? Cleonardo. É um nome bem Difícil específico. falar o nome, eu nem vou falar pra evitar errar. É o Mas pai da salve, Carol. pai da Carol. Exatamente. E aí eu comecei, mas eu confesso que eu recebi uma receptividade maior do que eu tava esperando. Porque é tudo maconheiro por aí, Carol. Todo... Existe bom. a sede de informação. Sim. E outra coisa, Exatamente. a internet você posta o que quiser. Então, assim, quando a pessoa encontra um canal onde, olha, você em pouco tempo falou pra gente, não, eu busco o artigo, eu converso. Então, você não tá ali, não é uma rádio relógio. Você tá ali, você tá interagindo, você tá trocando ideia. E assim, não é uma consulta. Você tá informando, você tá levando Você tá realmente levando um informação conteúdo de com qualidade para fonte, pessoas. Isso é legal. conteúdo. É o que a gente faz aqui, com Exatamente. Pra não das devidas ser- proporções. Claro, você tá muito maior que a gente. Mas é o que a gente busca fazer aqui. É Sim. o nosso propósito aqui. Trazer gente que sabe o que tá falando, porque eu não sei nada. Aí eu trago gente que sabe o que tá falando. O Renatão, que sabe o que tá falando também, junta com a pessoa, conecta, eu falo umas besteiras. E a gente leva isso pra pessoa. A gente leva isso... Mas isso Pra é importante. pessoa. Não, mas a gente costuma dizer que assim. Eu ia fazer um parênteses antes. Eu sou sócio de uma agência de publicidade. Se você tivesse chegado pra mim e falado assim, Fábio, eu quero bombar o meu consultório, eu teria dito pra você fazer exatamente o que você fez. Por quê? Eu tenho certeza absoluta, sem te perguntar quanto custa a sua consulta, que a sua consulta é cara. Mas assim, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tô te falando. Por quê? Porque ela é longa, ela é
focada, personalizada, e o seu tempo vale dinheiro. Sendo assim, você tem que cobrar caro mesmo, porque a pessoa tem o atendimento que você tem. Como é que você, como uma pessoa que cobra caro numa consulta, vai fazer com que a pessoa se sinta confortável em pagar? Colocando a sua imagem como imagem de especialista. Foi o que você fez. E eu tenho certeza absoluta que o maior gerador de negócio pro seu consultório hoje é o seu Instagram. Eu pago 1.000 aqui na mesa agora. Mas agora. Não, é uma fonte. Tá é uma fonte aí? também. Provavelmente a maior. Que além de isso, né? Eu sempre falo, é claro que tem a contribuição social, que é super importante. Como Sem eu falei, dúvida. acredito que assim, de 80% das pessoas que eu... Pegando 100%, né? 80% que eu respondo não é público que de fato vai fazer a consulta, mas 20% costuma ser. E, de fato, é um lugar para as pessoas te conhecerem também, né? Até porque, hoje em dia, é o meio de você aparecer. Sim, a realidade é essa, né? É. Tipo, é intuitivo você ir num dentista e procurar o Instagram dele. Você ir Carol, num médico sim. e procurar o Instagram dele. Nossa, deixa eu ver o que ele tá falando, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Quem é ele? Exatamente. Quem Qual é o é Instagram ele? dele? É. É automático. É Eu automático. só quero alinhar o que eu falei, porque parece que eu te fiz uma crítica. Não foi, tá? Não, entenda não. assim. Foi assim, o que eu te quis dizer foi... A gente também tem o mesmo propósito que você aqui, o seu propósito é nobre. Mas nobre demais. Talvez o mais nobre que a gente tenha que levar hoje para as pessoas. Que a gente ainda... Eu falei, eu tô nessa aqui para descobrir em que ponto a maconha foi tratada da forma que foi. Porque a gente ainda não tem clareza. E cada vez que mais pessoas vêm aqui, a gente descobre mais fitoterápicos que foram estudados e a maconha foi deixada de lado. Enfim. Então o seu causa é muito nobre. Eu tenho puta admiração pelo que você tá fazendo. Mas o que eu tô dizendo é, o seu caminho como médica, prescritora, foi o caminho perfeito publicitariamente dizendo. Se eu fosse fazer a sua estratégia publicitária, eu teria feito exatamente do jeito que você fez. Ai. Não, você assustou a gente quando você falou o negócio do caro. Gente, não é cara. Você assustou. É porque Não, existe. é um valor justo. Exatamente. Eu ia falar aqui, É um porque valor justo. ele é publicitário, eu sou engenheiro. Então, existia um valor agregado. Não, pelo amor de O que é o Deus. valor agregado? É isso. É o médico, é 1h30. Mas peraí. É um acompanhamento. O que é né? caro, acompanhamento. o que é caro é barato, ele é muito subjetivo. Mas assim, a gente tem uma linha de preços de mercado que traçam mais ou menos um paralelo. Então o cara vai passar com o clínico geral no doutor consulta. Desculpa, doutor consulta, mas real, custa 40 mango. Eu tenho certeza que a sua consulta não custa 40 mango. É igual... O que eu tô dizendo de cara é isso. Ela é pra que uma pessoa chegue lá, eu não sei quanto é, mas vou chutar um valor hipotético aqui, ó. Você vai fazer um tratamento de R$500, enfim. Essa pessoa tem que ela tem que enxergar valor nesses R$500. E como que ela enxerga valor? Através de saber que você é uma especialista. E sua estratégia é perfeita, é maravilhosa. Eu, como sócio de uma agência de publicidade, só tenho a parabenizar você. Você foi incrível na sua estratégia. E além de criar uma estratégia publicitária que te trouxe negócios reais, que todo mundo tem que pagar boleto, né, gente? Ninguém é hipócrita aqui de falar que não tem que pagar boleto, né? Além disso, você ainda criou uma ferramenta de comunicação que movimenta uma economia que está iniciando e ainda informa as pessoas. E eu digo mais, pelo que a gente conversou, eu entendo o seguinte: o seu canal é a sua forma de retorno. Você foi muito abençoada. Né? Você tem a sua faculdade, você tem seu mercado, você tem seus clientes, você tem a sua vida, você tem... E a forma que você tem de chegar onde você não chegaria. É, claro. Total. Então, total. ali, claro, você não vai dar uma consulta online no Instagram. Sim. Mas você vai fazer o seguinte: você vai mostrar o potencial tanto da medicina canabinoide, da medicina personalizada, eu sei, Integrativa. Você vai mostrar. Eu que lembrei dessa vez. Você vai mostrar tudo isso no Instagram. É isso aí. Não, com certeza. E realmente, e vai chegar em cada. Parabéns, Carol, de verdade. muito obrigada. Cada pessoa, né? Incrível. Não, e eu acho isso legal também, porque a questão da informação é para as pessoas pararem e pensarem, puxa, isso pode ser uma possibilidade, né? Tipo, enfim, já falei de muita coisa no Instagram, ainda tem muita coisa para falar, mas, tipo, é engraçado que às vezes, assim, eu tava até comentando, tipo, eu fiz um post de endometriose e aí foi um post que a TPM repostou, o Quebrando o Tabu repostou. E aí eu até brinquei que, assim, depois várias pacientes com endometriose vieram até mim, eu já atendi a endometriose, mas isso veio depois desse post. E o que eu achei muito interessante foi a questão das pessoas passarem a enxergar
a cannabis como uma possibilidade para tratamento. É isso. E eu achei tão é fantástico. Isso. Essa semana mesmo eu escutei de uma paciente, achei muito fofa. Ela mandou um áudio super feliz, um áudio assim, enérgico, sabe? Gostoso de ouvir. E aí ela me procurou, porque ela tinha uma endometriose assim, severa, com dores pélvicas limitantes, de precisar, assim, no hospital a cada ciclo menstrual para tomar morfina mesmo, porque não aliviava com outras substâncias. E aí, assim, a gente começou com dose baixa, né? Com dose baixinha. E eu falei, olha, vamos aumentar um pouquinho nesse período menstrual. E aí, depois que acabar o período menstrual, me dá um feedback, porque aí a gente vai ter que ajustar mensal, né? E aí, gente, ela mandou um áudio. Ela feedback. Falou, nossa, foi lindo, assim. Ela falou, olha, Carol, tô muito feliz. Ela falou assim, ó, tomei 2 dipironas, dois anti-inflamatórios. Mas eu achei incrível, porque eu só precisei tomar isso. Eu não fui no hospital tomar morfina. Tipo, eu tive qualidade de vida, sabe? Olha, e assim, gente. eu falei, olha, porque a gente nem chegou na sua janela terapêutica. Porque Vai a minha intenção eliminar, é que você não precise de nada. É que você usando óleo não precisa nem da dipirona. Da hora. E isso é sensacional, sabe? Eu acho que é mostrar para as pessoas como uma possibilidade mesmo, né? E trazer artigo, trazer estudo, abrir live, falar sobre. Porque é isso. Muita gente fala, nossa, eu não sabia que para isso era possível, que para isso tinha estudo. Então, acho que quando você chega, né, com essa proposta... E uma coisa assim, até falando de publicidade, já que tu gostas, uma coisa que quando eu comecei a falar no Instagram, que eu batia muito o pé, assim, falei com a minha design quando a gente criou a identidade visual e tal. Falei pra ela, eu falei, olha, eu sou a Carol. E assim, não dá pra eu ser uma pessoa diferente do que eu sou no Instagram. E assim, eu sou jovem, eu sou essa pessoa que tá aqui com vocês, tipo, dou risada alto, gosto de falar e tal. E eu falei, não dá pra fazer um Instagram extremamente técnico e sério, porque eu não sou essa pessoa, vai desconectar da minha Totalmente, pessoa, de mim. E aí eu falei, olha, eu quero que, claro, né, eu também sou médica, eu tô falando de um assunto sensível, que é saúde e tal. Não dá também pra, tipo, colocar termos muito informais, mas eu quero o meio do caminho, entendeu? Nem técnico demais, mas também nem zoeira demais. Eu quero fazer dancinha do TikTok, mas também não quero ser chata. Exatamente. Eu quero um conteúdo que chame a atenção das pessoas e faça com que elas fiquem ali, com que elas tenham vontade de ler o conteúdo. Inclusive, meu desafio maior é que mesmo quem não quer saber de cannabis, pare pra ler meu conteúdo. É isso aí. E aí, quando eu consigo fazer isso, aí, pô, sensacional, É você que cria ganhei. seus conteúdos ou você tem uma... A criação de conteúdo, o conteúdo técnico, sou eu que crio. Tá. Aí, os desenhos, né, as colagens, aí é a minha design. Tá. O que vai... ela deve saber disso, não me leve a mal, tá? Eu tenho certeza que você é fera no que você faz, porque o Instagram dela é incrível. Mas os insights que vão fazer isso. E põe insights de desafiadores. Não tenha medo de ser sensacionalista. Não tenha. Põe assim... Se você não acredita... Vou dar um bagulho que eu pensei agora, que é uma bobagem, a gente teria que refinar muito isso, mas se você não acredita na cannabis como tratamento, você é um sensacionalista. Você é um preconceituoso. Em letras garrafais. Quando a pessoa olhar isso e ela é preconceituosa, ela vai dedicar 1 minuto para ler o que você escreveu. Você conecta. Sensacionalismo. Isso não tenha medo de ser Desafia. sensacionalista. Isso é verdade. Desafia as pessoas. Porque... a lógica da rede social é assim: você tem 5 segundos para captar a atenção de uma pessoa. Sempre. E aí a recorrência da atenção da pessoa se dá a cada 15. Então, você vai fazer um reels de 1 minuto. 5, 15, 15, 15. É assim que funciona. Então, assim, se você chamou a atenção da pessoa em 5, você tem que entregar alguma coisa que converta o que você chamou a atenção em 15. E depois você tem mais 15 para trabalhar, mais 15 para trabalhar. Não, isso é muito bom. Eu tenho uma amiga minha amiga que trabalha com a Ayurveda, Polly, gente, ela é maravilhosa. Ela fez um vídeo que deu muito engajamento, deu muito certo. E ela começa o vídeo assim, 3 coisas que você acha que é certo e tá fazendo errado. Foi algo assim, eu não lembro agora exatamente como ela estruturou a frase. 3 coisas que você tá fazendo errado, enfim. Era algo assim, nesse sentido. Todo mundo vai assim, será que eu faço? Lista Gente, na hora, tipo assim, tô fazendo errado o quê, né? Na hora. E, gente, deu um engajamento, assim, sensacional. Mas é isso, né? O desafio. A técnica, entre aspas, assim, o caminho que eu acabo usando mais, assim, nos posts, né? Nos posts estáticos. Nos reels é um pouco diferente.
Mas eu adoro cinema, né? Inclusive, nos meus períodos um pouco descrente da medicina, eu pensava em fazer cinema mesmo. E eu pensei em fazer esse link, tanto que, assim, vários posts meus têm imagens de filmes que têm relação com as patologias. Com a temática Com a que tá temática. fazendo. Então, assim, o último que eu fiz, se eu não estou enganada, foi um de esquizofrenia e eu coloquei a ilustração com cisne negro. Sim, Legal. Eu vi esse. Que é a história, enfim, que retrata a Mente esquizofrenia. Brilhante, Cisne né? Negro, são os que negros, todo mundo... No final eu coloquei Você sobre botou Mente os- Brilhante, botou exatamente. os Até links. sugeri um livro lá. Foi. E assim, muito legal porque eu gosto dessa conexão, de olhar o filme, nossa, mas tipo, tá falando de Cisne Negro, esquizofrenia, Isso, peraí. e alguém assistiu o filme, só achou bonito e não se tocou. Disso. Você era? pode. A própria- O que eu falo de Highline é isso. Tipo assim. Você assistiu Cisne Negro, né? Você sabia que a mulher era esquizofrênica? A hora que você fala isso, Highline, 5 segundos, a pessoa. Eita, que eu não sabia. Peraí, que eu quero ver. Sacou? Exatamente. Massa, entendi. Highline. Massa. Pau! Eu te dei uma porrada que você fala. Eita, que eu quero ver. Nossa, eu vou. Peraí, agora ó, essa dica agora eu vou eu gostei. anotar. Massa, Highline é massa. extremamente importante. Então. E a gente, você, na sua luta com canabidiol, precisa. Isso é verdade. Fazer. Pra quem Verdade. gosta, não precisa. Pra quem gosta, não precisa, o cara já vai. Mas pra quem não gosta, É o você público precisa. quente, Então, né? você solta mais pro público frio. Então, você solta coisas desse tipo. Desafiando o preconceituoso. Você é um preconceituoso se você não conhece esses cinco pontos sobre a maconha medicinal. Aí o cara, eita, que eu sou preconceituoso, quero ver. E aí o cara causa curiosidade. Aí que a gente fala, é o caminho. Aí tem os relatos. Aí vai ter um parente, vai ter um amigo. Porque daqui a pouco, assim, a coisa tá... Se você olhar a curva de mercado, de prescrições, vai ter um ponto que numa conversa sempre vai ter alguém que faz uso da maconha medicinal. Ou melhor, né? Um idoso. Um parente na um família, parente, né? uma criança. Porque, assim, a esquizofrenia... Claro, acho que sempre teve. Não era tão documentada. Então, assim, as patologias sempre existiram. Claro que com o mundo, agora com a nossa infotoxicidade, outras coisas estão aparecendo. Mas, assim, vai ficar um tema corriqueiro. Não, E também você tá acho, você tá também na acho. vanguarda do negócio. Você está surfando Você tá no lugar crista da certo, onda. fazendo um trabalho. De novo, eu te parabenizo. O seu Excelente. trabalho é muito bom Muito e a obrigada, gente admira. gente. Eu tô admirando demais o Faço com muito carinho. Muito legal. E a gente empenho percebe muito, isso. Me empenho muito. E eu fico feliz que as pessoas percebam isso, assim, porque a cannabis virou uma causa mesmo pra mim e eu adoro. Isso que eu falo dos feedbacks dos pacientes é algo sensacional, assim, é um aquecimento, um carinho no coração, né, que eu digo. Porque, poxa, você mudar a qualidade de vida, né, acho que é o que a gente falou, não precisa nem pensar no paciente que, enfim, né, infelizmente teve as convulsões e teve ali um prejuízo no neurodesenvolvimento. Mas até o período de sofrimento que você diminuiu da pessoa, Sim, né? sim. Que talvez ela não tivesse tido, enfim, sem ter o acesso da cannabis. Então, poxa, melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar o sono da pessoa, melhorar Sono, a ansiedade. alimentação, ansiedade. Melhorar uma depressão, melhorar, enfim, né, a qualidade de vida de um paciente com Alzheimer, de um paciente com Parkinson, melhorar a dor de maneira geral. Eu tenho uma paciente, esse é um caso também muito interessante, ela é sensacional, uma paciente super querida também. Ela usou bomba de morfina por 8 anos. Putz, Cacete. E ela, bomba de morfina, ela teve um problema com a bomba e aí precisou tirar. E eu lembro que quando ela me procurou, eu achei muito desafiador, porque assim, por mais que eu já trabalhasse com cannabis há um tempo e, enfim, né, acreditasse muito, tivesse bons resultados, bomba de morfina há 8 anos é uma deixa eu te bomba de falar, morfina há 8 qual é a anos. janela terapêutica quando tu entra numa bomba de morfina? Como é que você entra? Como é que você começa com a dose pequenininha na cannabis? Um Exata. copo de 250 ml. É difícil, é É um difícil. shot. 200 ml. Foi uma paciente que eu tive que começar um produto com mais THC. É diferente? Também, com Exatamente. mais THC, sem sombra de dúvidas. Só que assim, é uma paciente bem complexa, porque ela tem uma síndrome genética rara. E ela tem outras coisas associadas a isso. Então, ela tem desautonomia, que tem alterações de pressão ao longo do dia. Então, com isso, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com o THC. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma dor muito intensa Precisa que do precisava de THC. mais THC. E aí, assim, eu fiquei, meu Deus, né? Como que eu vou ajudar essa mulher? Será que eu vou conseguir atender as expectativas dela? Porque ela também chegou nesse ponto de, tipo... Tô procurando a cannabis como minha última alternativa, depois de ter usado bomba de morfina.
Mas assim, eu falei, não, vamos lá, eu acredito muito, vai dar certo, energia positiva. E aí comecei, e assim, 2 semanas ela já tinha um resultado incrível. E o que é muito bonito é que ela virou, assim, ativista da cannabis. Então, ela tá gravando live falando de cannabis, sabe? Muito lindo. Nós temos 2 pontos que eu queria falar com você. Um é o sistema endocannabinoide. Pô, só não esquece que a irmã dela tá esperando ela pra almoçar. Ele... Gente. Qual é o nome da sua irmã? Da minha irmã, Lohana. Lohana, ela já vai, tá? Culpa nossa, tá? Um beijo, maninha. Um beijo, Lohana. E aí, o sistema endocannabinoide, porque assim, regula tudo. Então você acerta o alvo que você queria, mas melhora o organismo como um todo. Sim, e você dá um tiro no paciente, que nem você falou, você resolveu não, auxiliou o tratamento da mãe, mas como é que ficou o esposo? E a filha? E às vezes o filho. Você resolve uma crise de uma criança, você resolveu a saúde do pai, da mãe, dos irmãos, e todos são afetados. Você consegue resolver num cenário que nem esse, de uma pessoa que tem um problema gravíssimo, impacta a família inteira. Um idoso violento, imagina a vida da família. Não, total. Você vê a saúde mental da família inteira. E quando eu penso nisso, eu penso do sistema endocannabinoide, assim, que na medicina não se fala. Porra, eu estou estudando o sistema endocannabinoide porque eu vi o seguinte, cara, ele é... Claro, pelo amor de Deus, não é a pedra filosofal, não é a pílula mágica, mas, porra, ele é um grande fator a ser equilibrado. Exatamente. Equilibra ele e vamos continuar olhando onde mais eu posso fazer alguma coisa. Exatamente. Não, e eu acho que, assim, é isso. Não dá pra gente falar de cannabis sem falar de sistema endocannabinoide, né? E eu sempre falo, não tem como você ter preconceito. Agora tu falaste do highlight, eu lembrei de um Reels que eu fiz, Você Produz Maconha. Ah, o Endo. Isso! Ele gostou disso. Muito bem! Highlight excelente! Muito bom. Você é preconceituoso, tem maconha dentro de você. E aí eu começo o Rios falando isso. O seu corpo produz maconha e você aí de preconceito. Nossa, que highlight lindo! Porra! E aí, muito bom agora que tu falaste. Mas é isso, é o que eu falo pra todos os pacientes. Que até tem paciente que às vezes chega, né? Mas... eu vim, né, pra usar CBD, né, diferente de maconha. Eu sempre falo, olha, não, vamos começar por aí. Não é a planta, é a mesma. A mesma. A diferença é que, enfim, né, você vai ter um processo onde vai se transformar num óleo, você vai ter uma análise. Normalmente, pra maioria dos casos, a gente usa óleo mais rico em CBD. Então, você não vai ter, né, um efeito psicotrópico ali. Mas, assim, a planta é a mesma. E você tem substâncias no seu corpo que parecem muito com as substâncias que estão presentes na planta, né? Por isso que a gente consegue tratar tanta coisa com cannabis. É isso que eu sempre falo também. Porque parece... Assim, gente, eu sou do Pará, né? E lá a gente tá acostumada com as... Tu que viajaste... Com as garrafadas que é pra tudo, vem com né? tudo. Garrafada pra de tudo. Erva, tipo, lá do índio lá, vai com exatamente, tudo. Lá é o fitoterápico do fitoterápico. A gente gota do Zeca, né? Que dá pra tudo, assim. E quando eu comecei a estudar cannabis, eu tinha essa impressão. Me parecia um negócio, uma promessa milagrosa. Uma pajé, uma xamã. Algo assim, quase que espiritual. E aí eu fiquei, gente, mas como que esse negócio é bom pra tudo? Não tem como. Porque assim, o mecanismo, né, das condições clínicas, das doenças, o mecanismo fisiopatológico é muito diferente. O mecanismo da ansiedade é muito diferente do mecanismo da fibromialgia, que é diferente do mecanismo do Parkinson. Da dor lombar, da gripe. Exatamente, que é diferente, enfim, Nossa, de pensar do autismo e de outras condições. Então, assim... Vocês falaram lá do cara que tem dupla personalidade lá? Vocês falaram? Mente brilhante? Como é que é o nome da doença? Esquizofrenia. Porra, diferente pra cacete. Da esquizofrenia, exatamente. E aí, assim, como que ela vai agir em tudo isso, né? Eu sempre comparo com corticoide, que a gente usa também pra quase tudo, que é uma medicação coringa. Mas eu falo, nem o corticoide, gente, como assim? E... O sistema endocannabinoide explica tudo isso, né? O fato da gente ter receptores no nosso cérebro, no útero, no intestino, no coração, na pele. Então, você vai ter essas substâncias agindo no seu corpo inteiro para manter o equilíbrio. E quando você usa cannabis, o seu corpo também entende aquilo de maneira muito mais fisiológica, né? Eu sempre falo, nosso corpo não produz fluoxetina, não produz nada que pareça com Rivotril, mas o nosso corpo produz substâncias que parecem muito com as substâncias presentes na cannabis. Então, assim, não tem por que ter preconceito, né? E acho que quando a gente estuda esse sistema, tá a chave para a compreensão de tudo isso. Carol,
A sua irmã tá te esperando, a gente não vai tomar o seu tempo, mas foi incrível. Fechamos com uma palavra muito bonita. Muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado com a gente. Foi muito bom. Legal. Obrigado mesmo. Assim, você manja demais o que você está falando e saiba que a casa aqui é sua. Tá aberta, a porta é aberta. Muito obrigada. Assim, a nossa luta é a mesma. Tá passando em São Paulo. Tem um espaço no estúdio aí para gravar umas besteiras? Tem, vem aqui, a gente vamos conversar. Tô com um tema legal, vamos conversar, porque a gente quer levar informação. Perfeito. A gente pode fazer um próximo de enteógenos, vai ser interessante. Olha aí, ó. Pronto, a galera vai ficar curiosa já. Deixa, eu descubro na próxima. Ai, gente. Bom, pra quem assistiu, muito obrigado. Se inscrevam aqui no Cannabicast, sigam a Carol lá no Cannabis com Carol, siga o Renatão, siga eu, siga o Fabinho. É nóis, muito obrigado. Muito siga a Média também. Deus. Valeu, até a próxima. Obrigada, gente, adorei. Obrigadão, tá? Muito obrigada, foi ótimo, amei. Maravilhoso. Muito obrigada, gente.